Meu Deus do céu. É que eu sou de Caraguá, gente. Caraguá é quente, mas tem uma vista bonita. Não vou deixar vocês com inveja, que todo dia eu vou andar à beira da praia. Né, dona Tomoco? Né, dona Catarina? Cadê o Gilson? Ei, Gilson, aquela vista, aquela orla linda lá. E você tá naquele trânsito da Paulista e eu tô lá. Né? Eu vejo aquele mar azul na minha frente que parece um paraíso e você tá vendo um monte de prédio. Não, gente, eu não tô comparando as coisas. Não, imagina, não tô comparando, não tô... Mas eu queria mostrar pra vocês um pouquinho da minha família. Cadê o... irmão? Ele foi pegar copo pra mim, perdão. Ele foi pegar copo pra mim. Eu vou mostrar um pouco minha família, porque falar da nossa família é falar um pouco da gente, né? Essa aqui são as minhas filhas lindas, Larissa e Letícia, são gêmeas de 13 anos de idade. Foi o aniversário delas, elas gostam de Marvel, então tem uns negócios aí. Aqui é a minha esposa, Priscila, ela é de Araçatuba. A gente estava lá em Campos do Jordão descansando uns dias, aí ela tá comigo. A gente se conheceu em São Paulo. Bom, é isso. Obrigado, Henrique. Irmãos, falando de esposa, quero falar... Eu me lembro do dia que a gente se casou. Você lembra do dia que você se casou? Quantos são casados aqui? Levantem as mãos. Nossa, a maioria, né? Poxa, bastante casado aqui. Bastante gente casada. Você se lembra do dia que você casou? Você se lembra? Você que é marido, se lembra da noiva entrando? Se lembra? Foi o dia mais... Depois você compra os negócios aí pra ele, aí, tá? Entendeu? Tô fazendo uma medinha. Tá ok. Irmãos, eu me lembro. 18 de janeiro de 2003. Estavam uns 36 graus na cidade de Campo Grande. Eu vi aquela mulher linda, toda de branco entrando, e eu pingando, quente pra caramba aquela igreja de Campo Grande. Naquela época eu não tinha ar-condicionado ainda, como tem agora. Recentemente, 2 anos atrás eu fui lá, no casamento do Rafael. E, gente, mas quente. E aquele calorzão, e a Priscila entrando, aquela coisa linda, ela chorando de emoção, de ver um novo lindo que ela tinha. E ela olhando, contemplando a mim, e eu contemplando a ela. E ela entrando, chorando, e ela estava com medo de borrar a maquiagem dela. Mas Deus cuidou, e ela entrou. E aquele dia ela, né, chegou o dia tão esperado por ela. Ela havia preparado tudo, né? Porque quem que faz essas coisas é mulher, né? A decoração, ela que... Gente, ela que foi atrás de todas essas coisas. Eu não vi nada. Eu nem sabia de nada. Ela viu tudo. E eu fiquei pensando que o Senhor Jesus também nos convida para um casamento. A palavra de Deus compara o casamento de um homem com uma mulher com o casamento de Cristo com a igreja. E todos foram incluídos, foram convidados para esta festa. E nós não podemos falar em perspectiva de reino de Deus sem que nós necessariamente mencionemos a questão da volta de Jesus. Nós podemos falar do tesouro perdido, nós podemos falar da parábola da semente, mas nós temos que nos remeter a algo que não está aqui, palpável aos nossos olhos. Porque o cristão, ele tem
de fato, uma dupla perspectiva, meus irmãos. Em primeiro lugar, ele é um cidadão que vive nesse presente, no presente, na realidade. Mas ele deve ter um olhar para o futuro. Ele não deve achar que o presente que ele vivencia é tudo que ele tem. Ele não deve se alienar da realidade, mas ele deve ter em perspectiva uma vida do futuro. Ele deve contemplar e esperar, aguardar ansiosamente a volta de Cristo. O cristão também tem uma dupla cidadania. Ele mora aqui neste mundo, ele aqui trabalha, estuda, tem família, se relaciona. Mas ele também tem a cidadania celestial. Ora, nós tendemos por uma espiritualidade um pouco mais de fuga, que só pensa no céu. Ora, nós tendemos por uma espiritualidade fincada apenas aqui neste mundo. Como diz João Alexandre, nós temos que ter um olhar bem alto, com os pés no chão. E é vivendo nessa tensão de presente e futuro, de céu e terra, que eu gostaria de falar hoje sobre o cidadão do reino do céu, na sua perspectiva da volta de Jesus. O cidadão do reino dos céus deve pensar muito no céu. C.S. Lewis diz uma frase que eu gosto muito. Ele diz: se existem em mim desejos os quais nada neste mundo podem satisfazer, a única explicação lógica é que eu fui criado para um outro mundo. Se nós achamos que a realidade que nos circunda é tudo aquilo que nós devemos vivenciar, nós estamos deixando de ser cristãos. Nós estamos nos tornando materialistas, mundanos. E eu quero pensar hoje, irmãos, abrindo em Mateus capítulo 25, sobre a perspectiva do reino de Deus quanto à volta de Jesus. Mateus capítulo 25, nós vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 13. Mateus 25, de 1 ao 13, diz o seguinte: o reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas junto com as suas candeias. O noivo demorou a chegar e todos ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: deem-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que eu não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Pai querido, como diz o apóstolo Paulo, que o Senhor cumpra com poder todo bom propósito e obra de fé nessa noite, a fim de que o nome de Deus seja glorificado em nós e nós o Senhor. Que a Tua palavra seja revelada, que o Senhor nos conceda espírito de sabedoria e de revelação, para que conheçamos melhor o Senhor, ó Pai. Que a palavra possa cair em solo fértil, que o Senhor quebre todas as barreiras dos corações, tudo que afasta as pessoas de prestarem atenção na Tua palavra, de compreenderem aquilo que o Senhor tem a dizer ao coração delas, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Quero pensar na postura que nós, como cidadãos do reino de Deus, temos de ter acerca da volta de Cristo. Nessa passagem, nós vemos
duas posturas. Eu quero falar da primeira delas. A primeira atitude que eu devo tomar com relação à volta de Cristo é que eu tenho de estar preparado para essa volta. As virgens a que esse texto menciona eram madrinhas de casamento. Elas costumavam carregar 10 lâmpadas, que era o símbolo importante dentro do judaísmo, e com varas de madeira e panos encharcados de azeite na ponta. Como o óleo gastava rápido à medida que a lâmpada era acesa, era necessário que pelo menos a cada 15 minutos aquele estoque era para ser reposto. E era costume das madrinhas conduzir o noivo, a noiva até o noivo. Nessa passagem específica, o texto ele se dá essa licença. É o noivo que vai até as noivas. E pelo visto, esse noivo chegou atrasado. Esse noivo chegou atrasado na história. Elas estavam esperando o noivo, mas como ele estava demorando a chegar, diz a palavra que elas ficaram com sono e dormiram. E à meia-noite ouviu-se um grito que o noivo estava chegando. Saiam para encontrá-lo. Havia 5 madrinhas que eram sábias e 5 madrinhas que eram insensatas. As 5 madrinhas insensatas não tinham o estoque de reserva de óleo para receber o noivo. As 5 madrinhas sábias tinham o estoque extra de óleo. Era dever de todas as madrinhas zelarem pelo estoque de óleo. Elas sabiam que era obrigação delas. E, no entanto, nessa história, nós podemos ver 5 madrinhas que não se preocuparam em ter o estoque extra de óleo para deixar acesas as lâmpadas. O que essa postura diz respeito à segunda vinda de Jesus? Jesus está comparando essas madrinhas nécias, insensatas, imprudentes, com as pessoas que não estão preparadas para a volta de Cristo. Não estão se adequando à volta de Jesus, porque elas estão achando que Jesus está demorando demais. Porque assim como se falava no começo do Novo Testamento, ali em Atos, que o Espírito Santo viria nos últimos dias, e já se passaram 2000 anos, e absolutamente nada aconteceu. Apóstolo Pedro fala, abre lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículos 8 a 10, mas mantenha o dedo aí em Mateus, capítulo 25, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 8 a 10. Eu vou ler aqui na versão Revista Atualizada. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor. O cristão nunca deve perder de perspectiva o eterno, meus irmãos,
O cristão nunca deve perder de perspectiva a volta de Cristo como algo iminente. Essa palavra diz que é por causa da misericórdia de Deus que Ele ainda não voltou. Ele deseja que as pessoas sejam salvas. Ele está dando tempo para que as pessoas se arrependam. Isso inclui cada um de nós, porque o processo de conversão é um processo gradativo, e nós vamos nos convertendo. Nós não podemos dizer, me converti em tal dia. Não, nós estamos nos convertendo. Dia a dia estamos sendo transformados conforme a imagem de Cristo, porque o propósito de Deus é que nós somos predestinados para sermos conforme a imagem do Senhor. Deus quer que a cada dia mais nós nos assemelhemos a Ele. Então, a primeira postura que eu tenho de assumir diante da volta de Cristo é estar preparado. É meu dever. Eu sei que é isso que eu tenho de fazer. Eu tenho de vigiar. Porque a hora que eu não vigiar, diz a palavra, que o Senhor virá como ladrão e pegará muitas pessoas desprevenidas. Segundo lugar, a segunda postura que me cabe como cristão é que eu tenho de assumir responsabilidade individual. Primeira postura que eu tenho de assumir é que eu tenho de estar preparado. Segundo lugar, eu tenho de assumir a responsabilidade individual pela minha salvação. Não sou eu que me salvo, é o Senhor que me salva. Mas a palavra também diz que desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Como eu acabei de dizer, a salvação não é algo acabado. A salvação é algo a ser desenvolvido. A salvação é individual. Embora a maturidade se realize no âmbito coletivo, embora vários dos mandamentos bíblicos incluam a questão da coletividade, da mutualidade, amar um ao outro, perdoar um ao outro, servir um ao outro, a nossa salvação, ela deve ser desenvolvida no âmbito individual. E aqui, eu tenho pensado muito, meus irmãos, acerca da minha família. Acabei de mostrar elas, minhas filhas aqui. Eu tenho pensado muito a respeito da vida delas com Deus. Elas têm 13 anos, são filhas de pastor, mas elas não são pastorinhas. Elas são, né? Quem aqui é filho de pastor aqui? Aqui, levanta a mão os filhos de pastor. Né? Muita gente acha que você é pastor, né? Acha que o filho de enfermeiro é enfermeiro, acha que o filho de médico é médico, e acha que o filho de pastor é pastor. Não é pastor. Elas precisam ter a experiência individual com Jesus. Elas precisam experimentar, ter uma vivência com Deus. E eu tenho pensado muito em Deuteronômio, que fala ali que a gente tem que ensinar aos nossos filhos a palavra de Deus, que a gente tem que escrever a lei de Deus. Irmãos, eu me inspirei bastante nesses últimos dias. Eu vi o missionário Josué Tanami. Ele postou um negócio assim que eu achei muito interessante. Desculpa, não pode falar missionário, né? O Josué Tanami, ele escreveu a Bíblia dele inteirinha à mão, gente. Quem que viu isso aqui? Gente, eu fiquei impressionado. O cara gastou uns 3 anos, né? Uns 3 anos e pouco para escrever a Bíblia à mão. Uau! Aquilo me inspirou. Aí eu falei, poxa vida, acho que eu vou começar a fazer isso. Aí comecei, já escrevi uns 10 capítulos da Bíblia. Vou demorar pra caramba, mas eu ainda quero chegar lá. Mas a experiência com Deus, ela é individual. Meu pai veio do Japão com 25 anos de idade e ele foi visitar minha tia lá em Kagoshima. Minha tia não tinha nada para dar para meu pai. Aí dei uma Bíblia velha para meu pai. Meu pai ficou lendo a Bíblia a viagem inteira. A viagem inteira. E quando ele chegou aqui no Brasil, ele começou a querer frequentar a igreja católica, cumprir os mandamentos, 10 mandamentos, e não conseguia. Até que um dia chegou um senhor chamado Seu Yamamoto, Hiroshi Yamamoto, convidando meu pai para ir para um culto lá no centro de Campo Grande. Meu pai chegou no final do culto,
se perdeu no caminho. E quando lá chega, o pastor faz um apelo. Ele nem tinha ouvido a mensagem, mas disse que ninguém levantava a mão. Disse que ninguém levantava, ele ficou constrangido com aquele negócio. Ele falou, meu Deus do céu, acho que eu vou levantar a mão, porque coitado do pastor aqui. Ninguém estava perguntando se queria aceitar Jesus, não sei o quê. Aí meu pai levanta a mão. Mas, gente, incrível de toda essa história, que estapafúrdia como ela é que meu pai se converteu de verdade. Meu pai foi transformado pelo poder de Deus. Mas o meu pai, a salvação do meu pai, o relacionamento que meu pai com Deus, que eu admiro muito. Meu pai é um cara que ora muito, gente. Um homem de oração. Esses dias atrás a gente estava no Natal e falou assim, filho, eu tenho que trabalhar agora. Eu falei, o que foi, pai? Aí ele foi lá, já sabia o que era. Meu pai foi lá, começou a orar. Aí fui das 10 até as 2, até a meia-noite. Aí meu pai tem o nome dos pastores da Rollins inteirinho, gente. Cada nome, tá tudo escrito lá em japonês. E ele ora por cada pastor. Aí ele coloca o nome de toda a família lá. E, gente, meu pai era o primeiro convertido da família. Todo mundo foi se convertendo, tia foi se convertendo, tio foi se convertendo, minha mãe se converteu. Aí meu pai queria, ele tinha feito um voto a Deus, que se fosse menino, que ele queria ser pastor, né? Aí o pastor Yamazaki falou assim, mas você tem três filhos, Dilma, Silvia e Márcio, e você quer ser pastor e a tua esposa nem convertida é. Cuida da tua família. Aí meu pai falou assim, então tá bom, vou fazer um voto com Deus. Deus, se for homem, vai ser pastor. Irmãos, meu pai nunca falou isso pra mim, tá? Meu pai nunca me forçou isso. Ele fez um voto com Deus. Mas aquele voto com Deus não conta pra mim. Sou eu que tenho que decidir responder ao chamado de Deus. Sou eu que tenho que tomar o chamado como sendo o meu. A experiência com Deus tem que ser minha. E por várias vezes eu tive crise no ministério. Eu falei, não, esse negócio de ministério não serve para mim. Não tem jeito, não tem aptidão. Eu sou profeta demais, eu não tenho jeito para ser pastor. Não dá, eu sou inadequado, vou largar a mão de... Quantas vezes eu não pensei nisso, meus irmãos? Quantas vezes eu não me defrontei com a minha própria limitação? E o texto chama a responsabilidade individual de cada um de nós, de vivenciarmos a nossa postura de vigilância e de responder ao chamado que Deus tem para com cada um de nós como cidadãos do reino dele. Eu tenho de responder. Você pode ter filho na igreja, mas você tem que se perguntar, o meu filho está na igreja só ou o meu filho experimentou Jesus? Eu tenho orado, irmãos, pelas minhas filhas. Todos os dias a minha oração é, Senhor, permita que Larissa e Letícia tenham experiências profundas e pessoais com o Senhor. Elas precisam conhecer o Deus do seu pai. O Deus do seu pai tem que se tornar o Deus delas. Assim como o Deus de Abraão, assim como o Deus de Isaac, Jacó teve que tomar a decisão de fazer de Deus o Deus dele. Ele, quando foi lá para a terra de Canaã, ele fala, Senhor, se o Senhor me trouxer em segurança, em paz, tudo correr bem comigo, eu vou dar todos os meus dízimos e o Senhor será o meu Deus. Nós temos que tomar essa decisão e temos que orar para que cada um de nós, a nossa família, assuma essa responsabilidade. Então, eu tenho que assumir a responsabilidade individual e eu tenho que estar preparado. Nós vamos continuar agora, no versículo 14, nós vamos nos debruçar agora sobre a parábola dos talentos. 25:14. E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outros 2, a outro 2 e a outro 1,
a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha mais 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito, venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o senhor me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: muito bom, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco e eu porei sobre o muito, venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei. Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse eu recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10, pois a quem tem mais será dado e terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Essa passagem ela é bastante profunda, mas eu só gostaria de me debruçar sobre um aspecto da postura que a gente deve ter em relação à vida de Jesus, nessa passagem específica. É que, além de eu ser responsável pela minha salvação, digamos assim, de eu estar preparado, eu tenho de ser corajoso. Essa passagem me diz, em outros relatos, correlatos a essa passagem, diz que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Nós vemos um homem que tinha ganhado 5 talentos, que eram moedas bastante valiosas naquele tempo, e ele multiplicou os 5 talentos que o seu senhor havia confiado a ele. Esse era o propósito do Senhor, que ele multiplicasse os talentos. O outro havia ganhado 2 talentos e também multiplicou por mais 2. Nesses 2 servos que foram de encontro àquele senhor, o Senhor lhe parabeniza esses 2 e diz a eles que eles haviam sido servos bons e fiéis e que eles tinham aprendido a ser fiéis no pouco e o Senhor colocaria eles sobre o muito e eles entrariam na alegria, no gozo do Senhor. No entanto, aquele que tinha apenas um único talento, diz a palavra que ele ficou com receio, que ele achava que o Senhor era severo demais, que colhia onde não havia plantado e juntava onde não havia semeado. Ele foi e escondeu o seu talento. Eu pensei nessa história toda que quando o Senhor se defrontasse com aquela situação, eu achei que ele fosse ficar com dó. Nossa, coitado dele, ele é tímido, ele tem vergonha, ele não tem muito perfil empreendedor, não é dele. Ah, coitado dele. Não. O Senhor desaprova a ação daquele servo de uma maneira tão veemente, acusando de ser servo mau e negligente. Irmãos, ao pensar nessa passagem e pensando na perspectiva da volta de Cristo, eu penso que eu, como cristão, não tenho a possibilidade, irmãos, de ser covarde. Eu não tenho a possibilidade de ser acomodado. Eu não tenho alternativa de não me engajar no reino de Deus. Eu não tenho alternativa de continuar trabalhando por Deus. Irmãos, eu confesso para os irmãos, o pastor Edu fala que eu sou um cara muito sincero. Você acha eu um cara tão sincero assim? Você acha? Hã? Muito sincero. Diz que eu sou muito sincero.
Espero que seja bom. Às vezes é bom, às vezes não é muito bom. Às vezes tem gente que fica chateada com a gente fala os negócios, né? Irmãos, eu confesso para vocês que por várias vezes, quando me convidavam para pregar em retiro, eu não queria ir. Eu confesso. Eu tinha medo, eu ainda tenho. Eu ainda luto contra o meu eu ainda me lanço sobre o escrutínio das pessoas, eu fico com receio de ser criticado. Eu sou cheio de inseguranças, meus irmãos. Mas diante dessa passagem, Deus falou comigo: Edmo, você não tem possibilidade de não usar o teu talento, ainda que você tenha medo, ainda que você tenha receio, ainda que você tenha inseguranças, é dever teu usar o dom que eu te dei. Irmãos, Deus confiou a você talentos, dons, que Ele quer que você use. E no julgamento divino, no dia que nós nos defrontarmos com o grande trono do Senhor, e perante Ele teremos de comparecer, porque Ele julgará cada um conforme as nossas obras. Deus vai perguntar o que você fez com aquele talento. Ai, Senhor, eu tinha medo, eu tinha vergonha. Deus não vai ficar com dó de você. Deus vai falar assim: servo mau e negligente. Ou será que Deus vai chegar e falar assim para você: servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, e agora também colocarei você sobre o muito, entra no gozo do teu Senhor. Eu não tenho opção. Eu tenho que me lançar nas mãos de Deus e falar: Senhor, me usa a maneira como te agrada. Como diz aquela música, em qualquer hora, em qualquer lugar, eis aqui a minha vida, Senhor. Deus às vezes deu talento para alguns irmãos. Irmãos, eu gostei muito de ter trazido a dona Catarina, a dona Tomoco veio. Eu gostei muito, porque eu entendo que eu não tenho esse dom que essas irmãs têm de oração. Irmãos, tem gente que tem dom de oração. Existe esse negócio, viu? Parece que a oração dela chega mais rápido no trono de Deus. Sei lá, gente. Parece que tem um negócio assim, digital. Parece que o meu negócio é meio analógico, vai devagar. Aí elas oram, pá, vai lá em cima, meus irmãos. Tem gente que tem esse dom. Tem que usar. É o corpo. Tem gente que tem o dom de cozinhar. Tem gente que tem o dom de cozinhar. Quem aqui que gosta de cozinhar? Olha, eu também tenho o dom, irmãos. Sabia? Eu cozinho lamen, ovo cozido, linguiça pronta lá, eu só coloco no forno. Irmãos, eu não tenho esse dom, mas você tem. Deus te dá talentos que tem no sentido mais amplo. Deus te deu tempo. O que você está fazendo com o teu tempo? Você não tem direito de desperdiçar o seu tempo. Paulo fala em Efésios que a gente precisa remir o tempo, resgatar o tempo, procurando discernir qual a vontade do Senhor. O que você tem feito com o teu tempo? O que você tem feito com o teu dinheiro? Agora peguei. Porque a forma como você gasta o teu dinheiro revela quais são as tuas prioridades. Se você, por exemplo, eu gasto com livros, né, Helena? A gente gasta com livros. A gente gosta de ler. Agora fala assim: vai fazer academia. Oh, Deus do céu. Não é minha prioridade. Como eu tenho gastado o meu tempo? É minha responsabilidade ser corajoso, não me acovardar. E a quarta postura é que eu tenho de fazer missão. Ok? Mateus capítulo 25. Aquela famosa história em que Deus separa ovelhas e bodes. Eu não vou ler.
E o Senhor vai dizer aos que estiverem à sua direita, os cordeiros: venham benditos do meu Pai, recebam como herança o reino de Deus que lhes foi preparado, pois eu tive fome e vocês me deram de comer, eu tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Aí nós vamos perguntar, os justos vão perguntar assim: mas Senhor, quando a gente fez isso, quando a gente viu com fome, a gente viu nu, a gente deu de beber, e o Senhor vai responder, ele fala assim: todas as vezes que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a outra versão diz, algum desses pequeninos, a mim o fizeram. E o contrário também sucederá com aqueles que estiverem à sua esquerda. Aí fala assim: olha, malditos, apartem para o fogo do inferno, que está preparado para o diabo, porque quando eu estava com fome, vocês não me deram de comer, eu estava com sede, vocês não me deram de beber, e etc, etc. Aí eles vão dizer assim: mas quando nós vimos o Senhor em toda essa situação e nós não fizemos aquilo que o Senhor está dizendo que nós não fizemos? E o Senhor dirá: todas as vezes que vocês deixaram de fazer algo a um desses pequeninos, vocês deixaram de fazer a mim. O que eu aprendo sobre a minha atitude em relação à volta de Jesus? É que eu tenho de fazer missão. Eu tenho de servir. Eu tenho de ajudar as pessoas. A minha dimensão de fé vertical é essencial e muito importante, a mais importante. Mas se essa dimensão vertical, ela não se horizontaliza para as pessoas ao meu redor, ela não redunda em serviço, não redunda em missão, de nada adiantará. O que me chama a atenção nessa passagem é que o Senhor repreendeu os que ele chama de bodes, não porque eles fizeram coisas erradas ou muito malvadas. O que me chama a atenção nessa passagem é que eles foram omissos quanto ao bem que eles tinham de fazer. Irmãos, na perspectiva de Deus, tem uma equação. Deixar de fazer o bem igual a fazer o mal. Deixar de fazer aquilo que eu sei que é meu dever é igual não fazer a vontade de Deus, que é igual a julgamento divino. É dever meu fazer o bem, com o meu dinheiro, com o meu tempo, com os meus talentos. E todas as vezes que eu deixo de servir o meu próximo, eu estou me igualando aos bodes. Porque a omissão da perspectiva divina é igual um erro que eu venho cometer porque eu pratiquei algo. Irmãos, eu tenho pensado na perspectiva que a igreja tem que ter com relação à missão. Na nossa realidade lá em Caraguá, quero falar da minha realidade, tá? Não quero dizer que vocês têm de fazer igual a nós. É uma realidade muito específica, cidade do interior. Vocês moram numa grande metrópole. Nossa igreja é uma quadra. E graças a Deus o pastor Casunori teve essa visão. E nossa igreja é culpada de segunda a segunda, irmãos. Tem judô, tem futebol, terça e quinta tem ginástica pela manhã. Muita gente não é da igreja, das 8 às 9, umas 30 pessoas participam. Tem artesanato quarta tarde. Tem o projeto Cooperando, que está ensinando futebol para as crianças. Tem violão que está ensinando para nós vivemos na periferia, tá, irmãos? Esse é o contexto. Fique bem claro isso. Não tenta ficar imitando tudo que a gente... Esse é o nosso contexto. Aquilo é importante para aquela comunidade. A nossa comunidade está servindo daquela maneira. E tem gente que está chegando na igreja, meus irmãos. Eu estou muito contente com isso. A criançada está chegando na igreja. Aos poucos os pais estão chegando na igreja. E a igreja está ganhando a simpatia da comunidade local. Minha filha dá aula de balé. Tem barra que a gente construiu lá em cima para elas fazerem os exercícios dela.
delas, das bailarinas. Nós temos de servir, nós temos de fazer missão. Na realidade, São Paulo é muito mais complicado, meus irmãos. Mas o teu trabalho é o teu campo missionário. Você é um missionário. Você é um missionário doutor, né, Gilson? O que mais que é o irmão Eide? Né? Você é um missionário doutor, ou doutor missionário. Olha que chique, doutor missionário. Eu sou um pastor missionário. Você pode ser um aposentado missionário, pode ser uma massagista missionária que fala de Jesus bastante, né, Danoco? Gosta de falar de Jesus. Essa irmã é uma missionária. Você pode ser um administrador missionário. Você pode ser um profissional liberal missionário. Gente, a gente tem que aproveitar a profissão que a gente tem. Gente, eu tinha contado... Gente, eu tô cansando vocês, eu posso continuar. Irmãos, vou contar uma história. Eu sou formado em letras, tá? Eu sou formado em letras. E eu dei aula num curso profissionalizante lá em Campo Grande, uma época. Dava aula de inglês. Eu tive uma oportunidade, irmãos. Tinha uma colega de trabalho que começou -se a chegar, conversar comigo, falar dos problemas dela, e bem mais velha que eu, tinha idade para ser minha mãe, o nome dela era Heloísa. A Heloísa começou a falar, e eu falei assim: olha, Heloísa, eu não posso fazer muita coisa, mas eu posso orar por você? Comecei a orar pela Heloísa. Eu orava pela Heloísa. Aí daqui a pouco o genro da Heloísa chegou até mim, começou, tal. Num dia, o ex-marido da Heloísa morreu. Aí a Heloísa falou assim: Edmo, a gente vai fazer uma missa lá na Seichonoye, lá, de falecimento do meu ex-marido. Eu falei: não, eu tô dentro, eu tô lá, vou lá, fui lá. Eu era o único que não era da família, fui lá, gente. Aí eu vi lá um cara rezando de costa, tudo em japonês, umas coisas esquisitas, uma coisa muito impessoal. E no final daquela história toda, a filha da Heloísa chegou e falou assim para mim, a Heloísa chegou e falou assim para mim: Edmo, será que o teu pastor não faz uma missa lá para o meu ex-marido lá? Porque minha filha não gostou lá da reza lá não. O cara nem olhava pra gente, não gostamos não. Será que dá para fazer uma missa lá na tua igreja lá? Aí eu falei, eu já estava orando, né, pela conversão desse povo. Aí eu falei assim: ó, claro. Eu falei com o pastor Key, vamos fazer uma missa, vamos fazer um culto evangelístico aqui, ó. O problema é que o cara tinha tido 3 mulheres, e as 3 mulheres estariam presentes naquele local, meus irmãos. Aí estávamos conversando, eu falei: pastor Key, o que a gente faz? A gente começou a orar. Ele falou: eu vou falar sobre perdão. E o pastor Key falou sobre perdão. E naquele dia, aquela mensagem tocou tão forte naqueles corações que as 3 mulheres se abraçaram, beijaram, choraram. Irmãos, que coisa tremenda. E através daquele ato de amor do pastor Key, gente, pastor Key, aquele ato de amor de pregar aquela palavra, o pessoal gostou da missa. Edmo, gostamos da missa lá do teu pastor, hein? Gostei da missa lá, hein? Aí o pessoal começou a vir para a igreja. A Heloísa era a matriarca da família, tinha muitos problemas espirituais, tinha frequentado todos os centros espíritas da cidade, vivia com problemas de dores nas costas. E um dia tinha uns irmãos da igreja, a gente foi lá na casa da Heloísa, e a gente foi lá, e a gente orou pela mulher, e manifestou demônio nela, e pá, a Heloísa foi liberta, sumiram as dores das costas. Aí toda a família começou a vir, e a Heloísa batizou, a irmã dela batizou, aí não sei do que batizou. Irmãos, acho que quase 13, 14 pessoas batizaram. Irmãos, eu não estou contando isso porque eu seja alguma coisa. Eu estou dizendo que o teu trabalho é o teu campo de missão. Tem que ser o teu campo de missão. A universidade é o teu campo de missão. E a gente se prepara para a volta de Jesus, apressando a volta de Jesus, fazendo missão, evangelizando, servindo as pessoas. Irmãos, como que estamos na nossa perspectiva da volta de Jesus?
A gente está se preparando, está assumindo a responsabilidade individual, está sendo corajoso e está fazendo o serviço que Deus pediu para que a gente fizesse. Pastor, eu estou fazendo tudo isso, e agora? Então eu quero falar para você também. Talvez você esteja vivendo uma vida correta, mas você esteja sofrendo. Eu quero contar uma história que foi contada por Ed Renekiewicz. Eu gostei muito dessa história. Talvez você já a tenha ouvido. Eu gostei muito. É uma história que fala sobre aquelas pessoas que estão vivendo esse mundo, estão sofrendo, mesmo fazendo todas as coisas corretas. E eu quero ler essa história aqui. Fala assim: conta-se sobre um casal que dedicou sua vida inteira ao campo missionário, nas regiões mais inóspitas. Depois de 50 anos, eles foram jubilados e voltaram para o seu país de origem. E no navio que os trouxe de volta, eles vieram imaginando como seriam recebidos e com que honras eles seriam recebidos de volta para casa depois de 50 anos. Alguém poderia dizer: depois de dedicar a minha vida com tal fidelidade, é isso que eu colho na velhice. E aquele casal vinha no navio provavelmente pensando essas coisas. Que honra nos espera quando chegarmos em casa? Quando o navio se aproximava do porto para atracar, eles viram muitas bandeirolas, banda, fanfarra, uma festa preparada, e pensaram: eles estão prontos para nos receber de volta. Mas quando desceram, se depararam com o fato de que todos aqueles papéis coloridos espalhados no chão, aquela banda e fanfarra, era para alguém muito mais nobre que eles. Eles viajaram de terceira classe. Não havia ninguém esperando por eles. Eles foram para casa carcomidos pelo tempo. Não havia ninguém esperando, não havia festa, não havia boa recepção, não havia recompensa. E o homem ficou revoltado quando chegou à sua casa, batendo a porta, disse à sua esposa: eu vou andar, pergunta aí para esse seu Deus se é isso que ele tem para nos dar quando nós voltarmos para casa depois de 50 anos de ministério. O homem andou, e ao voltar, encontrou a esposa mexendo alguma coisa na pia da cozinha. Entrou e perguntou à mulher em tom de deboche, e então falou com seu Deus se é isso que ele tem para nos dar quando nós voltamos para casa depois de 50 anos de vida dedicada ao ministério. E a mulher, sem virar-se, simplesmente disse: falei. E o que foi que ele te disse? Retrucou o homem. Ela respondeu: ele disse que nós ainda não chegamos em casa. Irmãos queridos, nós passamos este mundo, ainda que assumamos uma postura de vigilância, ainda que estejamos nos preparando, ainda que estejamos nos responsabilizando pela nossa fé, ainda que estejamos fazendo missão, ainda que estejamos não nos acovardando diante das circunstâncias da vida, ainda assim padecemos, sofremos, porque este lugar não é a nossa casa. Se nós perdemos de perspectiva o céu, como disse C.S. Lewis, mire a terra, mire o céu, mire a terra e você perderá todos, você vai perder todas as coisas. Mire o céu e você vai ter tanto o céu como a terra. Eu quero deixar esta palavra, irmãos, como está a perspectiva da volta de Cristo na vida de cada um de nós. Vou chamar o pessoal do louvor a vir aqui. E eu queria perguntar para os irmãos: como você está se preparando para a volta de Cristo? Como você tem se preparado para a volta de Cristo? Eu quero perguntar em primeiro lugar, quero voltar para você que já tem se preparado. Eu quero perguntar para você que está sofrendo. Irmãos, estava aqui orando e o Senhor falou para mim que a gente tinha que orar hoje por pessoas enfermas, pessoas que estão passando por problemas de saúde, pessoas que estão sofrendo,
Pessoas que têm encarado a sua realidade e pensado: Senhor, até quando vou continuar padecendo? Nós gostaríamos, o Senhor tem falado que nós temos de orar por essas pessoas. Eu queria começar orando por essas pessoas. Nós vamos fechar os nossos olhos. Eu queria que a gente começasse com aquela música lá. Não compreendo os teus caminhos. Essa música fala: mas te darei as minhas canções. Vamos fechar os nossos olhos? Irmãos, eu queria estar orando por essas pessoas que estão passando por problemas de saúde. O Senhor tem falado ao nosso coração que nós precisamos orar por essas pessoas. Se você quiser vir representando alguém, você pode vir. O Senhor está falando que nós temos de orar por pessoas que estão padecendo problemas de saúde. Vamos cantar essa música mesmo? Mas se você quiser ver, escute essa letra. Se você conhece. Compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção. Doces palavras te darei. Se você souber, canta junto. Me sustentas em minha dor. Isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo o que eu preciso. E te direi que vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer Este a mundo pena. não é tudo que você tem. Vai valer a pena mesmo. Você está sofrendo, o Senhor está vendo o teu sofrimento. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Senhor, Vai valer a pena mesmo. não Compreendo os seus caminhos, Talvez você não esteja entendendo a razão da tua dor, meu irmão. mas te darei a minha canção. C.S. Lewis diz Palavras te darei. que Deus fala conosco por sua palavra, mas Ele grita conosco no sofrimento. O sofrimento é o megafone de Deus. Talvez Deus seja permitindo que você passe para ouvir a voz dEle. Está na hora de você clamar esse Deus. Senhor, eu não compreendo, mas eu quero permanecer firme. E ao redor de cada esquina, Em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas, pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. te direi Que vai valer a pena naquele dia, vai valer a pena. quando nós nos encontrarmos com o Senhor, valer a pena. Valer a pena. Todo o sofrimento que passamos neste mundo, Vai valer a pena. oh Senhor, toca com teu poder, Espírito Santo. Vai valer a pena mesmo. Quando o grande dia
Senhor, valeu a pena. Senhor, eu não estou sozinho. O Senhor está comigo. Quando o grande dia chegar, quando nós comparecemos perante o Senhor, quando Ele voltar, quando o grande dia chegar, eu cantarei. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, oh, Espírito Santo, vai trazendo consolo agora. Vai tocando as mentes daqueles que estão sofrendo. Irmãos, enquanto o pessoal do louvor vai continuar a tocar, o Senhor tem falado para a gente orar por pessoas enfermas. Irmãos, eu gostaria de convidar os irmãos que têm passado por enfermidade. Você sabe o que está acontecendo com você. Talvez seja um familiar teu. Nós queremos orar por você. O Senhor está falando do Senhor que Ele quer trazer cura nessa noite. Oh, Senhor, talvez o teu problema não seja um problema de saúde física, meus irmãos, mas talvez seja um sofrimento familiar muito grande, problema de relacionamento sério com o teu cônjuge. Isso tem feito com que você tenha padeça demais. O Senhor quer tocar com o seu poder. Venha mais pra frente, meus irmãos. Senhor, valeu a pena. Oh, vai tocando com o teu poder, Senhor. Chamar o pessoal da intercessão, os pastores, a liderança. Vamos estar orando para esses irmãos. Chamar a Dona Tomoco também. Dona Tomoco, a senhora precisa receber oração também. Vamos orar por esses irmãos. Senhor, vai tocando com o teu poder, Senhor. Na vida do Nelson, da Deleuza, Pai, Xiribiri, canta, Lamarachaias, canta, Labacheca, Labachô, canta, Labachanda, Labacheca, Labachaias. Vai tocando com o teu poder agora, Pai. Liberta de cadeias espirituais que aprisionam essas vidas. Oh, Labacheca, Labachô, canta, toca, Senhor, nos seus corpos, toca nas relações que eles têm desenvolvido. Toca com o teu poder agora, quebra todas as barreiras. Vai valer a pena, Senhor, quando nós caminharmos com o Senhor, que eles enxerguem as coisas da perspectiva do reino de Deus, entendendo que isso não é o tudo, Senhor. Acompanha eles, Pai. Coloca a tua mão poderosa sobre a vida deles, Pai. Em nome de Jesus.
Alô. Enquanto nós continuamos orando ainda, vamos continuar em oração. Se o Senhor continuar falando no seu coração, coloque o seu coração. Deus tem uma palavra profética para o pastor Edmo, que ele está liberando nessa noite, unção de cura. Então, se você sente no teu coração, não tenha medo. O Senhor está falando para você trazer a enfermidade. O Senhor disse que vai trazer bênção sobre a sua vida. Então, se o Senhor tem alguma coisa, você coloque, porque o Senhor quer abençoar a sua vida. Nós estamos orando ainda, então coloque ainda. Continue em oração, a igreja, por favor. Aquela música que fala: Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Amém? Fica de pé, senão você vai dormir. A não ser que você esteja muito cansado. Enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. O Espírito Santo quer batizar pessoas aqui com o seu poder, a sua presença. Enche a minha vida, oh Senhor, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o rogue ao Senhor. As minhas mãos eu quero levantar e eu vou te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e eu vou te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Diante do teu altar. Espírito, Enche canta labachuri, canta labás. Vai enchendo do poder agora, Pai. Vai tocando cada vida, cada coração agora, Pai. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e eu não vou te adorar.
meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar em teu louvor te adorar. Sim, Senhor. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar, diante do teu altar, diante do teu altar. Querido Pai Celestial, nós te agradecemos, porque sabemos que a nossa casa não é aqui, e nós queremos aguardar com expectativa, nos preparando, servindo, Pai. Ó Deus, dando os nossos talentos onde nós estivermos. Ó Senhor, faça o nosso coração arder pela volta de Jesus. Faça o nosso coração arder por mais de Ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos.